Bom, olá a todos e a todas, meu nome é Juraci da Silva Guimarães, eu sou professor formador da disciplina Ensino e Pesquisa em Futebol do curso de Licenciatura em Educação Física na modalidade EAD. Especialmente nós estamos tratando agora com 4 polos, Uruana, Goianésia, Alexânia e Formosa, e nós estamos trabalhando com a disciplina com o auxílio de 4 professores que são professora Fernanda Cruvinel, que é a orientadora acadêmica da disciplina na cidade de Goianésia, a Emanuele de Lara, que é a orientadora acadêmica da disciplina na cidade de Formosa, o professor Marcos Paulo, que é o orientador na cidade de Uruana, e o professor Renato Mendes, que é orientador na cidade de Alexânia. E a propósito da apresentação desses 4 professores, eu gostaria de chamar a atenção para os vídeos que eles produziram e vão estar disponíveis a partir dessa próxima semana, que trataram dos seguintes aspectos. A professora Fernanda tratou das questões relacionadas com a mulher e a prática do futebol. A professora Emanuele tratou das questões relacionadas com raça e etnia, especificamente a questão da mulher e a sua inserção na prática do futebol. O professor Marcos Paulo enfatizou de uma maneira bastante ampliada os aspectos mais importantes da prática do futebol, com relação aos aspectos técnicos, táticos e físicos. E o professor Renato Mendes, aproveitando os seus trabalhos de doutorado, apresentou alguns aspectos relacionados à mídia e o futebol. Falando um pouco da disciplina, é importante destacar que o futebol, o ensino e pesquisa no futebol, nas disciplinas de formação de professores de educação física, eles se caracteriza como um conteúdo muito importante e como um dos principais conteúdos identificador da área. Quando eu chamo de conteúdo identificador da área, é porque nós temos presenciado nos currículos de formação de professores várias outras disciplinas que são importantes também, claro, para a formação do profissional de educação física, mas que não se relacionam somente com a área da educação física. Como exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, a própria psicologia da educação, a filosofia, as políticas públicas, que são áreas de conhecimento que complementam a formação do professor de educação física, mas não podem ser considerados como conhecimentos identificadores da área. Então, quando eu falo que o futebol é um conhecimento identificador da área da educação física, é porque é um aspecto da prática do profissional de educação física que é tratado somente pelo curso de formação de professores de educação física. Para entender um pouco do futebol, é importante que a gente tenha clareza da sua compreensão não apenas como um conteúdo da educação física ou como uma prática corporal. Hoje em dia, o futebol, e é claro, o esporte de maneira geral, ele tem que ser entendido como um fenômeno social, um fenômeno de alcance social que entra nas nossas vidas, que envolve milhões e milhões de reais, de dólares e de euros, como queiram, e envolve também cerca de 100, 150 mil pessoas em torno de um único evento. Então, um fenômeno de tamanha magnitude, ele não pode ficar restrito a uma concepção simplista ou então minimista de chamar ele de conteúdo da educação física. O esporte, então, na nossa concepção e para efeito de todo esse curso e de todos os orientadores acadêmicos, ele passa a ser entendido como um fenômeno social. E partindo desse pressuposto de que o futebol e o esporte não são conteúdos exclusivos da área da educação física, e sim fenômenos sociais que devem ser tratados pela educação física, nós dividimos intencionalmente a disciplina em 2 grandes modos de conhecimento, que foram o futebol, nesse primeiro momento, e o segundo momento reservado para o futsal. Nós pensamos, inclusive, em ficarmos simplesmente com a modalidade de futsal, por ser a modalidade que tem uma grande legitimidade no contexto escolar, só que nós resolvemos que seria interessante abordar também o futebol, mesmo sabendo que as escolas não possuem campos de futebol e que em determinadas realidades não tem sequer quadra. Nós sabemos disso e nós estamos cientes disso. Mas só que nós não podemos esquecer que
o futebol no Brasil é muito mais do que um conteúdo, uma prática corporal ou um simples elemento da cultura corporal de movimento. O futebol é um fenômeno sociocultural da maior importância no Brasil. Então, formarmos profissionais de educação física sem conhecimentos mínimos nesse aspecto da prática corporal que é o futebol, seria o mesmo que negar um importante conhecimento em qualquer outra área. Bom, outro aspecto importante que nós gostaríamos de destacar nesse vídeo é que nós reconhecemos e estamos cientes de que tanto a mídia quanto a própria sociedade brasileira tem estabelecido uma espécie de monocultura do futebol. Basta ver, por exemplo, que 90% dos programas esportivos que são transmitidos no Brasil, as notícias têm relação direta com o futebol e 10% são divididos com as outras modalidades, mesmo vivendo num país em que o voleibol é um esporte olímpico, talvez o mais premiado do mundo na atualidade, na ginástica olímpica, com vários exemplos aí de destaques internacionais, mas nós sabemos que o futebol ocupa um lugar de destaque muito grande. Então, por isso, e partindo também dessa nova realidade que caracteriza a sociedade brasileira, é que nós estabelecemos e mantivemos o futebol enquanto conteúdo da disciplina. Bom, e partindo exatamente desse reconhecimento, né, da legitimidade da importância do futebol, da monocultura do futebol pela mídia e até mesmo pela própria sociedade, é que nós mantivemos então esse conhecimento básico acerca do futebol como primeiro módulo da disciplina. O segundo grande módulo tem a ver com o futsal. O futsal talvez não seja tão fácil de praticar, tão popular quanto o futebol de campo, mas ele tem uma legitimidade no contexto escolar que nenhum outro conteúdo tem, nenhum outro conteúdo relacionado com o esporte, né? Talvez seja hoje no país o esporte mais praticado, ao contrário do que se diz, que talvez seja o futebol, o atletismo e tudo mais, mas se nós considerarmos a realidade da escola, principalmente no estado de Goiás, e os eventos esportivos escolares que ocorrem, nós vamos perceber que o futsal ocupa um lugar de destaque muito grande, se não o lugar mais alto da prática dos esportes no contexto escolar. Mas só que quando nós falamos de ensinar tanto o futebol quanto o futsal, nós nos preocupamos com algumas questões que são centrais. Por exemplo, o que nós temos que ensinar, como é que nós vamos ensinar e como é que nós vamos avaliar. Principalmente em se tratando de um curso de formação de professores, em que os egressos desse curso têm que saber não apenas reproduzir o gesto técnico, mas sobretudo tem que saber como ensinar, o que ensinar, né? Primeiro o que ensinar, como ensinar e logo em seguida também saber como avaliar. E dentro dessa perspectiva, nós tivemos muito cuidado em estabelecer alguns eixos centrais de atuação na disciplina. Quando nós falamos do que ensinar, nós não abrimos mão de, como eu disse no início, de aspectos que identificam essa prática, e não somente aspectos teóricos relacionados com a história, com a metodologia, com aspectos relacionados com a pesquisa, mas também nós fizemos questão de manter aspectos relacionados diretamente com a prática, ou seja, o que o professor de educação física vai ensinar no contexto da escola. E por isso nós estabelecemos eixos básicos, né? Além de uma parte introdutória de inserção da modalidade no currículo e no contexto escolar, nós nos preocupamos também com aspectos técnicos. E nós dividimos esses aspectos técnicos em fundamentos técnicos básicos das duas modalidades, futsal e futebol de campo. Nós falamos também sobre sistemas táticos ou sistemas de jogo, porque é importante também para a criança e para o professor de educação física saber posicionar o aluno dentro da quadra e dentro do campo. E nós enfatizamos também
um outro aspecto que para nós é muito importante, que foi exatamente o conhecimento e o reconhecimento das regras básicas dessas duas modalidades. Para que o professor possa fazer qualquer adaptação, é importante que ele saiba o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Por isso é importante que esse conhecimento das regras básicas, inclusive para ele poder fazer essas adaptações em relação às regras oficiais. Bom, outro aspecto que nós chamamos a atenção também durante todo esse curso, e é importante reforçar aqui, é sobre a metodologia de ensino e treinamento que normalmente é adotada. Quando nós falamos de como ensinar, nós temos que tomar cuidado com uma série de questões que vão desde as condições reais, concretas que o professor tem, os objetivos que a escola tem, os objetivos que o aluno tem e a realidade, principalmente a experiência de vida que esse aluno tem. Então, nós não podemos falar de uma metodologia de ensino, qualquer que seja ela, e nem tampouco de uma perspectiva teórica sem levar em consideração esses aspectos. Bom, levando em consideração então esses aspectos, nós estabelecemos como metodologias ou estratégias de ensino básicas para se tratar nesse curso a metodologia de ensino baseada no método parcial, a metodologia de ensino baseada no método global. Nós também trabalhamos alguns aspectos do método situacional e, finalmente, algumas atividades relacionadas com o método baseado no treinamento em circuitos. Talvez possa se perguntar por que somente esses 4? E aí, infelizmente, eu tenho que dizer que foi uma seleção arbitrária e intencional que nós fizemos, porque nós não temos tempo hábil para mais do que esses 4 métodos. E, além disso, nós acreditamos que um profissional de educação física que consegue minimamente trabalhar os conteúdos técnicos de qualquer modalidade nesses 4 métodos de ensino, ele é capaz de refletir sobre essa prática dentro de qualquer contexto. Bom, outro aspecto importante que nós chamamos a atenção também durante o curso foi exatamente como avaliar. Quando nós falamos da prática esportiva, da prática corporal, qualquer que seja ela, sempre nos vem à mente estratégias quantitativas de avaliação, ou seja, quantos chutes a gol, quantas cestas, quantas cortadas, ou quantos segundos o atleta gastou para percorrer determinada distância e tudo mais. Mas a nossa preocupação maior foi em estabelecer e deixar bem claro para os nossos queridos alunos e futuros professores, é que a avaliação deve ser processual, contínua e, sobretudo, partir de uma realidade concreta. Por isso é que nós optamos também por toda semana realizar uma atividade, algumas delas de coleta de dados na realidade onde vocês estão inseridos, para que a gente possa conhecer, inclusive, um pouco melhor dos profissionais que nós estamos formando. Além disso, nós precisamos desses elementos para poder avaliar, repensar as nossas estratégias de avaliação e principalmente repensar o que ensinar. Se nós fizemos essa escolha arbitrária e estabelecemos conteúdos para serem ensinados, eu queria só fazer uma observação que não somos só nós que fizemos isso, né? Ao longo da história da escola e da própria educação, todos os professores, todas as instituições fazem seleções para os seus alunos, estabelecem currículos e submetem, de certa forma, os alunos a uma aprendizagem que nem sempre eles concordam. Bom, e para finalizar pelo menos esse primeiro vídeo de boas-vindas, né, um pouquinho atrasado para vocês, eu queria destacar alguns aspectos muito importantes que às vezes passa desapercebido em relação ao curso de formação de professores, principalmente nas disciplinas práticas. A disciplina do futebol, principalmente da forma como nós estruturamos, ela apresentou para vocês alguns aspectos que precisam ser identificados agora, nesse momento, com seus devidos conceitos, com seus devidos apelidos aí. Então, quando nós pedimos para vocês realizarem lá na primeira semana aquela atividade de apresentação
Na verdade, nós estávamos provocando uma tempestade cerebral em que vocês se inserissem na disciplina, se reconhecessem enquanto sujeitos da disciplina, e esse foi o objetivo daquela atividade. Nós fizemos uma outra atividade também em que vocês foram indicados a irem a campo e fazer uma pesquisa, fazer uma identificação com os sujeitos da cidade e coletar ali informações sobre atividades recreativas relacionadas com o futebol ou como se jogava o futebol ali e algo assim. Quando nós propomos essa atividade, na verdade nós estávamos pensando em oferecer para os alunos dessa disciplina uma experiência. Nós estávamos pensando em oportunizar uma experiência de pesquisa, uma experiência concreta de pesquisa, exatamente porque quando vocês foram a campo, munidos de um papel e uma caneta, para fazer a coleta desses dados, vocês estão fazendo uma abordagem empírica. Quando vocês buscaram sujeitos, buscaram fontes de informação, vocês estavam fazendo a seleção de uma forma de coleta de dados. E quando vocês fizeram a entrevista, transcreveram esses relatos, ou pelo menos como era essa brincadeira, vocês estavam transcrevendo dados de uma fonte oral para uma forma de pesquisa. Então é importante destacar isso, porque às vezes as pessoas podem não perceber isso enquanto uma tentativa de pesquisa, quando na verdade se caracteriza sim uma forma de pesquisa. E por fim, nós solicitamos que vocês fizessem também a descrição de algumas atividades. A descrição de algumas atividades com formato de legenda, gráficos e tudo. Aquilo ali foi uma tentativa o quê? De produção por parte de vocês, de conhecimento baseado na experiência que vocês tiveram. Então, notem que essas iniciativas de avaliação contribuíram exatamente mais para a formação de vocês do que para a avaliação. Tá? E para finalizar, nós gostaríamos de dizer que o futebol, tanto quanto o futsal no contexto escolar ou fora dele, constitui um universo muito grande e bastante aberto para se realizar pesquisa. É importante que vocês se disponham, é importante que vocês vejam ou passem a ver o futebol e as práticas esportivas não apenas como meros espectadores. O que nós esperamos é que vocês se transformem muito em breve em pesquisadores da área das práticas esportivas. Muito obrigado e até a próxima.